Muda o mundo. Hoje né? a China, os países da África, eles estão num dos maiores booms econômicos de todos os tempos, saindo. O recorde de pessoas saindo da pobreza lá é por causa da tecnologia, da globalização. Mas proporcionalmente nós tiramos muita gente da pobreza aqui. Voltou agora. Como pode voltar lá, mas aqui, quem mais tirou gente da pobreza na história desse país no tempo, fomos nós. Cara, eu tô te dizendo assim, tava falando com você antes da gente começar. Você falou, pô, a política. Eu falei, cara, às vezes você pensa na política assim, pô, o cara vai me encher a paciência no Twitter, vai me encher a paciência não sei aonde, vai ficar me incomodando. Um programa que você faz, você tira 3 milhões de pessoas. Você fala assim, o cara faz faculdade, mas nem sempre arruma um bom emprego. É verdade. Mas é diferente do cara que não fez. É verdade, mas é diferente do que não fez. Quando você fala que 3 milhões de pessoas fizeram ProUni, se eu tivesse só feito isso na vida, eu já estaria confortado do ponto de vista da minha atuação política. Moralmente falando. Moralmente falando. Falei, 3 milhões de caras... É um erro um pouco pensar assim, né? Se você é o presidente. Não, mas eu não fui. Eu fui ministro da Educação. Você que fez o ProUni também? Foi, porra. Sério? Foi. Eu não sei, pô. Foi da hora demais. Na verdade, você tinha falado. Eu queria. Essa Vamos ideia... só reforçar que ele fez o ProUni. Essa ideia Inclusive, saiu agradecer. diretamente da tua cabeça? Saiu da minha cabeça. Tu estudou uns gringos que já tinham feito algo parecido? Foi coisa engraçada o ProUni. Eu tentei fazer o ProUni na gestão da Marta, na Prefeitura de São Paulo. E não consegui. Não consegui. Aí eu fui trabalhar no Ministério do Planejamento em Brasília. Não conseguiu porque não dava? Não tinha vingou. dinheiro? Não vingou. Não tinha força política para essa ideia no momento. Não consegui implementar. Tá. Era a ideia exatamente a mesma. Mas troca de tributo por bolsa de estudo. Não consegui fazer em São Paulo. Por várias razões. Fui para Brasília no Ministério do Planejamento. E a minha mulher, por sorte, ela é professora da USP também. Se licenciou da USP para atuar no Ministério da Educação. E aí a minha mulher chegou para mim e me ligou. Falou, cara, tá acontecendo um desastre nesse país. Muita gente passando necessidade por falta de estudo, E teve um dia específico que ela falou para mim, cara, Fernando, eu não aguento mais, Eu tô lendo uma carta de uma mãe aqui, eu tô chorando. Essa mãe tá pagando o FIES de um filho que morreu. Porque não tinha seguro no FIES. Então morria, o fiador ficava responsável pelo filho morto. Imagina pagando a faculdade do filho morto. Uma mãe. Bad vibes. Todo mês tem que lembrar, meu filho morreu e tá aqui um dinheiro que eu não vou ter por causa da morte do meu filho. É isso, cara. A Estela, a minha mulher, a Estela, chorava no telefone. E ela falava, pô, eu falei pra você já, cara, pega aquela tua ideia de São Paulo e traz pra Brasília. Eu falei, mas não deu certo. Nesse dia eu falei, eu tomei a decisão de falar, não, eu vou retomar esses projetos. Ela insistiu tanto, se não fosse ela não tinha problema. Ela insistiu tanto de eu retomar em Brasília o projeto que não deu certo em São Paulo. Eu falei, quer saber? Dividimos o trabalho, ela cuidou de uma parte dos estudos, eu cuidei de outra. Eu cuidei da parte jurídica e da parte de finanças públicas. Ela cuidou da parte do censo e da parte das finanças das instituições privadas. Juntamos estudos, olhei, falei, fica de pé, vou tentar de novo. E aí, apresentamos para o Cristóvão Buarque não se interessou. Não se interessou. E sou amigo dele, tá, mas a verdade é essa, claro. Não se interessou. Quando entrou o Tarso Genro, em substituição ao Cristóvão Buarque, sem saber da existência desse projeto, o Tarso me convidou para ser vice-ministro. Eu falei, cara, vai ser do caralho, porque nós vamos fazer junto esse negócio. Quando eu apresentei pro Tarso, o Tarso na hora pegou, pirou, botou debaixo do braço, foi até o Lula bateu o martelo. Em um mês, tava no ar o programa. Da hora. E aí, pô, você mudou a vida de 3 milhões de pessoas. Não, foi importante. A minha ex-namorada fez farmácia. Aí você fala, pô, não valeu a pena? De novo, você passa uma vida, né? Você tem uma vida lá, sei lá, 70, 80 anos de idade, 90 anos de idade, se você tiver muita sorte, mais que isso. Mas tudo bem, é sorte. Você passar dos 90 é sorte. Porra. Né? Pode ser considerado um azar também. Ou isso, né? Depende de como você chega, né? Mas o que eu quero te dizer é assim, se você conseguir deixar um legado que mudou a vida de milhões de pessoas, pô, legal. Num país que precisa tanto. Eu sinto que não dá pra, assim, eu não sou
Agora, esse é um programa que eu fiz. E os outros todos? Tá, mas vamos entrar numa crítica, então, nesse sentido da parada de fortalecer o ensino superior. O Brasil, ele tem um problema. Não, eu falei da básica pra ele me perguntou da básica. Não, eu entendo, mas eu tô olhando assim pro Brasil, não tô falando do Haddad aqui. Sim. Tô falando do Brasil. Sim. O Brasil, ele teve... talvez o PT tenha sido culpado nisso, ele tem um problema muito forte, na minha opinião, que ele investe muito nessa questão do ensino superior, mas esqueceu um pouco da base. Não é verdade. Vou te dar os dados. Eu acho que é verdade. Eu vejo o brasileiro, eu vejo que é verdade. Tem de cor, tudo isso aí. Eu modéstia à parte, estudo as coisas que eu faço. Sim, mas dá pra ver a população aí, elas não são super inteligentes, assim, tipo, letradas, tiveram um fundamental forte. Dá pra ver que não teve, entendeu? Muita gente não teve, mas muita gente teve. E cada vez mais gente tem. Em Curitiba teve. Né? Em Curitiba tem umas faculdades, escolas públicas muito boas. Não, mas você vai achar hoje você vai achar. Um estado como o Maranhão hoje tem boas escolas. Um estado como Pernambuco hoje tem boas escolas. Ceará tem boas escolas. Públicas. Não tinha. Eu estou te dizendo, nós começamos tarde. O Brasil começou tarde em investir em educação. Você não vai mudar em 10 anos um retrocesso de 500. Eu estou dizendo para você que na abolição da escravidão a gente proibiu o voto do analfabeto para não deixar os pretos votar. E levamos 100 anos para mudar a lei. Não, 100. eu entendo que a gente começa lá atrás. Então nós começamos muito tarde. Eu fico feliz com a tua indignação, sabe? Porque ela não existia 50 anos atrás, 30 anos atrás. Essa indignação que você corretamente... O que eu digo é assim, que começou a mudar. Vai mudar ainda mais? Não sei. Se continuar esse tipo de coisa que está acontecendo em Brasília, não vai mudar. Nós vamos retroceder. Mas não houve uma super desvalorização do diploma? No sentido que, porra, um monte de gente formada aí que não realmente sabe exercer... Mas se a economia bombar, isso tudo se arruma. Mas é ruim você formar as pessoas por estatística, não é? Tipo, você... Estatística como? No sentido, você forma pessoas para elas cumprirem uma função na sociedade, certo? Ah, sim. Você está dizendo dar o diploma por dar. Claro, mas aconteceu muito isso no Brasil, não sei. Houve uma ultrapopularização do diploma. Acontece um pouco no mundo inteiro. Infelizmente tem muita mercantilização de diploma no mundo inteiro. Sobretudo onde é livre. Tem um monte de faculdade aí que dá diploma online, mas que você não aprende porra nenhuma, mas você ganha diploma. Cara, tem muita tapa na cara aqui, mano. Chega pra lá. Tem muita mercantilização de diploma mesmo. E você não acha que o governo incentivou Agora, se deixou de... Na minha época de ministro, eu vivia fechando faculdade. Porque tinha uma lei chamada Sinais que permitia ao ministro fechar um curso. Esse curso é uma porcaria, fecha. Eu cheguei numa portaria, numa canetada. Você botar na internet aí, você vai ver. Numa canetada, eu cheguei a fechar 22 ou 24 mil vagas de direito. Porra! Acha na internet. Numa canetada. Pá, fecha. Isso acabou. Não tem mais. Você não ouve mais falar de um ministro com o peito de fazer um negócio desse. Não tem mais. Mas quando eu era ministro, tinha. Por isso que eu falo, você precisa me conhecer melhor. Claro, mas aí a crítica não é sobre você, na verdade. A crítica porque para ter peito de fazer... E eu não estou falando de escolinha de fundo de quintal, não. Eu peguei... Uma escola milionária, que estava lucrando muito. Estava lucrando muito, mas dava curso ruim, mandei fechar. Foi tu que... Não, acho que não. Mas eu fiz o ProUni na faculdade Universidade, lá no Rio. Lá no Rio. É. Eu briguei com esse cara. Hã? Eu briguei com esse cara. Fui pra cima dele. É? Porque tinha curso dele que não... Era junto com o Gama Filho, não era? Depois, né? Então, só que eu me formei... Olha só que escroto. Eu me formei, daí eu demorei um pouco pra pedir o diploma, porque eu já tava trabalhando. Quando eu me formei... Assim que eu me formei, eu já fui promovido. Eu era estagiário na cultura inglesa. E assim que eu pude me tornar professor, porque eu me formei, eu me tornei professor. Então eu trabalhava pra cacete e eu não fui lá buscar o diploma. E fechou, né? Até que eu fui. Aí eu fui um ano antes de fechar. Só que assim, no mês, isso parece até mentira. No mês que ia sair o meu diploma, fechou. E aí eu fiquei mais alguns anos, porque assim... fechou tanto a universidade quanto a Gama Filho e eu teria que esperar um lance que ia ser uma formação assistida, alguma coisa assim, e acabou que o meu diploma é da Estácio de Sá, que eu nunca entrei.
Mas é porque ela deve ter... Comprado Não, acho que não... Nesse caso, acho que não foi compra, não. Se eu consigo imaginar aí, é porque o MEC... Foi o MEC que direcionou pra lá. Para não prejudicar os alunos, o MEC tem um dispositivo legal, não fui eu que assinei, mas provavelmente foi isso. Ele falou, ó, os alunos que têm histórico escolar e não tem mais a quem se dirigir, recorram a Estácio de Sá, que deve ter assumido o passivo acadêmico. Pra mim não foi problema nenhum, foi só que foi uma dor de cabeça a mais, mas eu sei que também eu vacilei. Mas você tá com o diploma. Sim, tá lá. Isso. Deu aula. Mas o MEC, deve ter feito isso, entendeu? Pra você não ficar prejudicado, designou uma instituição para atestar o teu histórico escolar. Não, o que eu ia te perguntar era o que você já respondeu, que era bateu de frente com um cara da universidade. Bati mesmo. Eu lembro que nessa época aí teve Vários, cara. Eu briguei muito contra curso ruim. Muito.